Olha, eu queria chamar a atenção para um outro assunto aqui. A gente tem falado isso de diversas maneiras aqui durante todo esse tempo, quando se fala de poder legislativo brasileiro. A gente tem assistido, principalmente na Câmara de Cuiabá, um debate grande com relação a verbas. Verba indenizatória, agora tem um novo auxílio, etc e tal. Isso vem de a Assembleia Legislativa, por exemplo, dando ambulância, etc e tal. O que a gente tem colocado é o seguinte, o dinheiro que é reservado para o poder, chega lá, meus amigos, esse dinheiro vai ter que ser gasto. Se ele não gastar, ele volta para os cofres da prefeitura, ou do estado, ou da nação, enfim. Então não tenha dúvida que todo esse dinheiro vai arrumar um jeito de ser gasto. Antigamente aqui era reforma. A antiga Câmara de Várzea Grande, por exemplo, você chegava lá, você quer saber quantas reformas teve aqui? Pega um canivetinho e passa na parede. Você vai ver as mãos de tinta, porque a reforma era essa só. Você ia vendo as cores, assim, a tinta, você sabia quantas reformas teve a Câmara. A Câmara de Cuiabá teve escândalos com relação a reformas. A Assembleia foi construída uma nova e se discutiu quando saiu da era Riva e entrou nessa nova era, agora Botelho, né? O que vamos fazer, né? Se imaginava fazer o quê? Um enorme estacionamento, mais outro estacionamento. E aí não deu. O que aconteceu? Não, vamos dar ambulância. Por quê? Porque o dinheiro tem que ser gasto. Agora em Cuiabá foi votado um novo auxílio lá de 8 mil. Primeiro teve um embate daquela verba de AVI, que eu não sei também por que o Ministério Público pega tanto no pé de Cuiabá e não dos outros. Inclusive o próprio ministro, até o MP tem as suas verbas lá, né? Indenizatórias, etc e tal, seus auxílios e tudo mais. E não regulamenta, porque o que pode e o que não pode. Mas voltando aqui a esse novo auxílio da Câmara, eu vou pegar histórias de outros vereadores que se elegeram justamente com um discurso contra esse tipo de verba. Quando foi eleito, o que aconteceu? Ele aceitou. Aqui em Cuiabá nós temos 4 vereadores que votaram contra. Porém, pergunto, na hora de receber, negaram? Veja bem, eu acho injusto a população pagar por um auxílio. Aí eu voto contra. Eu sei que eu não vou ganhar. Que eu sou minoria, mas dei minha satisfação e ficou aí só. Quer dizer, aí eu vou me beneficiar depois quando ela for instituída, a verba, que é o caso aqui. Então eu voto contra, mas foi instituído, eu recebo. Se você é contra, você não pode receber, porque daí fica clara a demagogia. Por que você vai receber algo que você não acha justo? Se você votou contra, é porque você não acha justo que alguém receba aquele valor, que tire dos cofres públicos e passe para você. Aí você recebe. Quer dizer, é jogo de cena somente? Só para chamar a atenção do eleitor, estamos em época de eleição e em todos os níveis isso acontece, tá? Em todos os níveis. A primeiro ponto que eu tenho que realçar, veja, havia uma regra, o aumento do salário de um parlamentar é aprovado, é discutido, é aprovado pela legislatura anterior e não durante. Esta parte está sendo cumprida. Se o aumento de um salário de um vereador tem que ser aprovado na legislatura anterior, não justifica e não traz nenhum argumento sólido para convencer, ou melhor, para persuadir o eleitor que os outros valores penduricalhos devam ser aprovados durante a legislatura. Está errado. No segundo ponto que deve ser colocado, todos nós pagamos os impostos. Parte desses impostos que pagamos é para sustentar a máquina do Estado. Todos os poderes judiciário, legislativo, executivo, os órgãos, tudo. E a outra parte, que deveria ser a maior parte, devolvida ao cidadão em forma de serviços. Complicaram tudo isso aí. A imensa maioria para sustentar a máquina do Estado e uma minoria, mais uma parcela pequenininha, em serviços devolvidos ao cidadão, ao contribuinte. E aí volto aqui a insistir, a população tem que começar a discutir isso. Qual é o valor necessário para que o parlamento possa ter de 1/10 para sustentá-lo e para ele ter autonomia e independência? Qual é o valor? Veja, tem uma denúncia que chegou ao Ministério Público e o Ministério Público até hoje não deu resposta nenhuma, dos valores absurdos pagos em combustíveis na Assembleia Legislativa. Essa farra com combustível não acabou, continua. Parlamentar que tem durante um ano ou um pouco mais, gastando 90 mil, cento e tantos mil, e não justifica aquele gasto em combustível. Ou seja, não tem o mínimo
de prestação de contas. Não se Nem vai presta ter, isso acabou em contas. 2015, professor. De lá para cá não precisa justificar mais. Exatamente. Vinícius. Agora, há uma mentalidade patrimonialista no Brasil, de que a regra é para mim. Eu posso discutir uma regra geral, né, para mim e para todos. Agora, se a regra não passou, eu cumpro a regra que está para todos. Vou dar um exemplo aqui, olha, o programa nosso aqui começa às 6h40, então, né, eu posso colocar aqui uma sugestão, olha, vamos entrar às 6 da manhã? Eu coloco essa pauta, ok, 6 da manhã. Não, eu perdi, fui voto vencido. Não, vamos manter 6h40, como está agora, ok. Ah, não, mas você voltou para 6 da manhã, você tem que chegar às 6 da manhã. Você voltou para começar às 6 da manhã, então chegue, dê o exemplo, chegue às 6 da manhã. Não, mas a regra, eu propus mudar a regra. A regra começar às 6 da manhã. Fui voto vencido. A regra é que começa às 6h40, então eu vou chegar perto de 6h40. Percebe? Então eles propuseram mudar a regra. A regra é para todos. Por que só eles têm que abrir mão? Entendeu? Sendo que a regra não foi mudada. Por isso que eu acho delicado essa questão de apontá-los só como, eles são os demagogos, né? Eles propuseram uma mudança de regra, eles foram voto vencido. Agora, por exemplo, o Partido Novo, eles não recebem dinheiro do fundo partidário de dinheiro público, eles são contra o dinheiro público na atividade política, é uma posição deles, né? Eles são obrigados a receber, mas eles deixam depositado numa conta, eles não movimentam, né? Ok, é uma postura, né? Mas a VI, amigos, não é um complemento de salário, a VI é para financiar o mandato, as atividades do mandato, né? É que, na verdade, isso não é VI, é um outro auxílio de R$8 mil. Ok. O que aconteceu? A VI foi diminuída pelo Ministério Público, então, isso é o que eu imagino, tá? Se inventou mais um auxílio, qualquer coisa, para complementar o que vai ser tirado da VI. Então se inventou um outro auxílio para isso. Ponto. A questão é essa. Agora, quando eu acho que é injusto que a população pague isso, eu continuo com a minha posição e aqui cada um tem uma. O Vinícius foi claro com a dele. Está aqui a minha resposta e do professor também.